sentarem ainda de pé, né? A gente termina de orar, já vai sentando e tal. Vamos ler a palavra de Deus ainda em pé, ainda de pé. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 68. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Agora vamos lá aos versículos que eu mencionei, 60 a 68. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, senão se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pode sentar, irmãos. O que Jesus deseja? Seguidores ou discípulos? O que é que Jesus deseja? Seguidores ou discípulos? O que você é? O que nós somos? Seguidores ou discípulos de Cristo? Eu fiz de propósito, li um pedacinho aqui muito importante do início do capítulo, que diz aqui que a multidão seguia Jesus por causa de quê? Por causa dos sinais que ele operava. A multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava. E aqui, durante o capítulo 6, Jesus operou um outro sinal, um outro milagre, uma outra maravilha que impressionou mais ainda a multidão. Foi a multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus alimentou milhares de pessoas. Então, meus queridos, a multidão estava impressionada e, mais do que isso, aquela multidão estava também interessada naquilo que Jesus poderia lhes dar. E Jesus, com seus discípulos, Jesus seguiu para o outro lado do mar da Galileia. E a multidão foi atrás.
Porque a multidão estava interessada em quê? Fartura. A multidão estava interessada em fartura de alimentos, né? O texto diz que, inclusive, queriam fazer de Jesus um rei. Olha que maravilha, um rei poderoso assim podia expulsar os dominadores romanos. Um rei poderoso assim poderia resolver o problema da pobreza deles. Um rei poderoso assim poderia lhes dar fartura, abundância de alimentos, sem que eles precisassem trabalhar. Mas Jesus disse para eles que o seu reino não era desse mundo. Jesus não aceitou que fosse feito um rei terreno, um rei político, e Jesus falou: olha, vocês precisam trabalhar, não é por essa comida que perece, mas pela comida que vem do céu. E Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Aí Jesus falou que eles precisavam comer a sua carne e beber o seu sangue para que tivessem vida. Aquela multidão ficou decepcionada. E Jesus continuou falando, e aquela multidão começou a deixá-lo. O que eles diziam? Versículo 66. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aquela multidão não ouviu de Jesus o que desejava. Aquela multidão foi a Jesus em busca de bênçãos materiais. E Jesus estava lhes oferecendo bênção espiritual. Jesus estava lhes oferecendo a vida eterna, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem tivesse fé nele por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, era isso que ele queria dizer quando disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Aquela multidão foi deixando Jesus, dizendo: não é isso que a gente queria ouvir. Isso que ele está dizendo é muito duro para nós, porque nós queríamos ouvir dele era outra coisa completamente diferente. E Jesus ainda acrescentou: olha, só vem a mim quem realmente o Pai me deu. E aí aquela multidão, até muitos que se diziam discípulos, foram deixando. Aí Jesus virou para os seus discípulos, para os 12, né, que ele havia escolhido, que seriam os seus apóstolos, e o que ele falou para os 12? Vocês não vão me deixar não, né? A multidão está me deixando, mas vocês vão ficar comigo, não é? Foi isso que Jesus disse aos 12? O que Jesus disse aos 12? Vocês também querem me deixar? Aproveitem agora. Se vocês querem me deixar também, aproveitem. Não vou impedir vocês, não. A multidão está indo embora. A multidão não gostou do que ouviu. Podem ir junto. Podem ir juntos da multidão. Vocês querem me deixar? Podem ir. Jesus, então, não estava interessado em ter uma multidão de seguidores. Ele não estava interessado em ter uma multidão de seguidores. Ele queria realmente discípulos. Discípulo é muito mais do que um mero seguidor. Hoje também tem muita gente que se diz seguidor de alguém, seguidor de alguma coisa, né? Nas redes sociais. Eu sou seguidor de fulano, né? Eu me inscrevi lá no Facebook de fulano de tal, no Twitter de não sei quem,
no Instagram de não sei o que mais. Aí é muito fácil ser seguidor de alguém, né? Você fica lá no celular, vendo o que aquela outra pessoa está postando e, de vez em quando, coloca lá um like, um gostei, né? Aquele dedinho assim, gostei. Você fica na sua sala, na sua poltrona e você é seguidor de algo, de alguém, né? Hoje, então, é mais banal ainda essa história de seguidor. Eu acho interessante que algumas igrejas colocam um perfil da igreja no Facebook ou no Instagram e um monte de gente se inscreve lá. Gente que nunca pisa na igreja, nunca aparece nos cultos da igreja. Se inscreve lá como seguidor. É tão fácil, né? Tão fácil hoje. Mais fácil ainda que nos dias de Jesus, até ser um seguidor. Meus irmãos, mas não é isso que Jesus quer, não. Jesus quer verdadeiros discípulos, que é muito mais do que um seguidor. Tanto que quando a multidão de seguidores começou a abandoná-lo, ele ficou muito calmo, muito tranquilo, não ficou apelando para a multidão voltar. Ele sabia que aquela multidão era uma multidão interessada somente em coisas materiais. E ainda falou para os seus discípulos: olha, se vocês também são só seguidores, se vocês não estão achando que o meu discurso é muito duro, também, pode ir, segue a multidão, vão embora também. E aí os 12 foram embora? Não. E quem falou em nome dos 12? Pedro. O que Pedro respondeu? Senhor, olha só, chamou Jesus de Senhor. Nós sabemos que os judeus só chamavam de Senhor, só consideravam como Senhor o próprio Deus. Os judeus acreditavam que só Deus era digno da sua obediência e da sua adoração. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Esses eram realmente discípulos de Jesus. Esses estavam junto com Jesus, não com o interesse de coisas materiais, mas estavam junto com Jesus porque criam que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. Pedro continua e diz no versículo 69, nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, aquele que Deus havia prometido para ser o Salvador. Aqueles realmente eram discípulos de Cristo, aqueles estavam junto com Jesus, interessado em ser obediente a Jesus, tanto que o chamaram de Senhor. Estavam com Jesus porque estavam interessados na sua palavra, que dá vida eterna. Esses que Jesus quer, verdadeiros discípulos, que o querem como Senhor de suas vidas, que o querem como Salvador, que querem ouvir a sua palavra, que querem aprender a sua palavra, que querem praticar a sua palavra. Esses são os verdadeiros discípulos. Esses não abandonam Jesus. Esses não seguem a multidão. E, meus irmãos, hoje também, nos nossos dias, nós continuamos tendo a mesma escolha: seguir a multidão ou ficarmos com Jesus como nosso Senhor,
a quem devemos obedecer em tudo e Salvador de nossas vidas. Nós não devemos seguir a multidão. Nós devemos fazer como os 12. Porque se deixarmos Jesus, como disse Pedro, para quem iremos nós? Não tem para quem ir, não tem para onde ir. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não nos impressionemos com as multidões que andam buscando sinais, que andam buscando benefícios materiais, lotando tantos templos por aí. Sejamos realmente discípulos de Cristo. Amém. Vamos entoar o hino.